Nada digo de ti, que em ti não vejo. Bom, quando pensamos nessa frase, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é de que é uma declaração de amor. Mas por trás de tudo isso tem uma grande ameaça de que a ideia que temos um dia vai ser revelada. Na sociedade colonial, que era moldada por aparência e tradições, a gente vê uma queda brutal de pessoas que eram usadas como exemplos para sucesso e respeito, como famílias influenciáveis, figuras admiradas, pessoas que eram consideradas intocáveis, caíam lentamente pelos seus segredos de deixar elas no poder cair à tona. Mas, parando para pensar, qual seria o motivo dessas pessoas que se diziam tão intocáveis cair tão brutalmente desse jeito? Era o amor? Era a traição? Era o roubo? Os próprios personagens, eles traçavam os seus caminhos para o buraco, vamos dizer assim, pela opressão, pela falsidade, pela ganância. Eles faziam com as outras pessoas e eles nem percebiam que essas mesmas atitudes iriam voltar contra eles. Nada Digo de Ti, que em Ti Não Vejo, de Eliana Alves da Cruz, é um romance histórico ambientado no Rio de Janeiro colonial. A obra nos apresenta Vitória, uma ex-escravizada transexual que trabalha nas ruas da cidade como prostituta, curandeira e adivinha. Apesar dos riscos, Vitória mantém um relacionamento amoroso e sexual com Felipe Gama, que é filho caçula de uma das famílias mais influentes da região. A família de Felipe e os Gama construíram suas riquezas com a exploração do trabalho escravizado na extração de ouro nas Minas Gerais. O pai de Felipe, Antônio Gama, é um comerciante poderoso e autoritário que toma frente dos negócios da família. Ao lado de Antônio está Manuela, mãe de Felipe e a segunda esposa dele, que vive entre a submissão ao marido e a preservação de suas práticas judaicas. E o filho do casal, Felipe Gama, que vive sufocado por conta das expectativas familiares e pelo amor proibido que sente por Vitória. Ao mesmo tempo, conhecemos a família Muniz. Branca, uma viúva determinada e incomum para os padrões da época, é quem administra os negócios da família, enquanto nutre uma paixão secreta por Antônio Gama, marido de sua prima mais nova, Emanuela. A filha de Branca, Ana, apelidada na obra de Cianinha, é uma jovem solitária e reclusa que vive observando o mundo através da sacada da casa dela. Por fim, a gente tem o Diogo, irmão de Branca, que estuda para se tornar padre, enquanto ajuda a manter soterrados os segredos que unem as duas famílias. Nessa trama toda, a gente também acompanha a história de Zé Savalu com a Quitéria, dois escravizados da Cianinha que se apaixonam. E para viver esse amor, eles tentam a sua liberdade, fora do controle, do ciúme e da inveja da sua senhora. Mas quem observa tudo isso? O Frei Alexandre Saldanha Sardinha, o protagonista da Inquisição, que chegou à cidade para julgar e punir esses pecadores. Mas pecados esses que ele também comete. E ao longo da trama, a gente vai descobrindo que ele vai sendo condenado pelo tempo, pelos pecados que ele mesmo os condena tanto. Vitória retira a faixa que lhe cobre o corpo e afirma: "Sou tão homem quanto tu." Felipe tremeu, pois o amor que o atormentava não era apenas pecado. Era considerado repugnante e ofensivo em grau tão elevado que era punido com os mesmos rigores dos crimes de lesa majestade, ou seja, com os gales, o degredo ou a morte. A relação entre Vitória e Felipe era considerada um crime na sociedade colonial, onde a homossexualidade e a dissidência de gênero eram vistas como pecado. O trecho destaca o contraste entre os dois. Vitória era corajosa e assume quem é, enquanto Felipe vive paralisado pelo medo da rejeição social. O amor entre eles vai além da questão pessoal, tornando-se um ato político. Ao revelar sua identidade, Vitória expõe a hipocrisia da elite. O texto bem relaciona essa realidade ao presente, mostrando que, apesar do fim das leis contra as pessoas trans, o preconceito e a violência ainda marginalizam essas pessoas na sociedade brasileira. Aquele arrogante Frei. Eu notava como era capaz de mentir para si mesmo até acreditar piamente. Para todo o seu apetite sexual, tinha uma justificativa perfeita, que contabilizava sempre para Nosso Senhor Jesus Cristo ou para a Virgem Santíssima. Entre os pecados capitais, a luxúria e a avareza eram suas especialidades.
Pois, se havia algo de que ele gostava tanto quanto dos prazeres da carne, eram os privilégios do bolso. A chegada do Frei na cidade simboliza a autoridade religiosa na época. Mas, ao decorrer da história, a gente vai vendo que aquele responsável por julgar é movido pelos mesmos desejos que o próprio condena. A obra desconstrói a imagem idealizada que se tem de um líder religioso, dado que o Frei utiliza da sua religião e do seu poder para justificar os seus atos. Nesse contexto, e em vários outros, a moralidade não passa de uma arma política. Nesse contexto social, a fé passa de ser uma crença espiritual para ser também um mecanismo de controle social. Aqueles que detêm a autoridade e o poder julgam e condenam quem é digno ou não. Não admito, Savalu, que debaixo do meu teto façam aquelas vergonhas. Não admito que vocês dois são meus. Está ouvindo? Meus. Eu digo o que podem e o que não podem fazer. Um aspecto fortemente abordado na obra é a relação entre escravizado e senhor, justamente pelo período em que ela está situada. Mas uma situação curiosa é a dinâmica de relacionamento entre Cianinha, Zé Savalu e Quitéria, que na obra é denominada como um triângulo amoroso. Zé Savalu e Quitéria não são vistos como seres humanos com sentimentos, desejos, são vistos como propriedade. A Cianinha, ela não se sente excluída pela dupla, não é que ela queira participar, mas é que ela não admite que eles possuam uma existência que não gira em seu entorno. E esse comportamento dela evidencia a dificuldade da sociedade colonial em enxergar pessoas negras como pessoas com individualidades e desejos próprios. Por esse motivo, ao longo da obra, a busca de Zé Savalu e Quitéria por liberdade não representa apenas um desejo de escapar da escravidão. Representa também a luta pelo direito de existir como um ser humano completo. Religião e lei, lei e religião. O que era uma coisa e outro neste mundo de então? Tudo se misturava. Nesse trecho é refletido um dos pilares da sociedade colonial, a quase inexistente separação entre lei e religião. Durante esse tempo, as leis tinham uma forte influência em cima dos valores do catolicismo. E geralmente essas leis não eram feitas baseadas para a proteção e realmente para o bem da sociedade, dado que o que era considerado crime não apresentava um perigo para a sociedade, e sim uma afronta à moral religiosa. Nessa obra é mostrado como religião e legislação se confundiam, já que uma crença particular determinava quem poderia ou não ocupar determinados espaços e quem deveria ou não ser punido. O narrador dessa história, o tempo, viu que nada mudou. Os hipócritas e os pecadores têm os mesmos rostos e a mesma essência. No livro Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja, não é apenas um romance histórico, mas é também um espelho que mostra a hipocrisia e o preconceito da elite colonial, que foram condenados ao ridículo pelo tempo. Mas a resistência de identidade de Vitória permanece inabalável. Terminou olhando o religioso nos olhos e repetindo sua frase recorrente quando alguém decidia questioná-la. Não sou negro, sou negra, negra.